Pai do Senhor a todos, como é que vocês estão? Espero que seja bem, né? Esse momento que a gente está passando é um momento difícil, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. E nesse vídeo, mais uma vez, iremos, pela graça e honra do Senhor, pela misericórdia de Deus, estaremos aqui transmitindo mais um vídeo aula para você. E nesse vídeo a gente vai falar do capítulo de número 12 da revistinha da CPAD, por título A Urgência do Discipulado. E você que está me ouvindo, é um novo convertido, novo na fé, vai ser muito interessante. E também você que já dá aula, que está me vendo aí, dá aula de escola bíblica dominical, dá aula na sua célula, a gente vai falar sobre a importância do discipulado, a importância que essa ferramenta, de acordo com a Bíblia, esse instrumento que o Senhor usa, a evangelização e o discipulado para transformar as vidas, E nesse vídeo iremos falar sobre isso. Então, para iniciarmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você está me vendo, na sua casa, ou no seu trabalho, ou no momento do seu lazer. Eu sei que você vai escolher um momento específico para ver esse vídeo, então eu gostaria que você comigo orasse em nome do Senhor Jesus. Então feche seus olhos, iremos orar em nome do Senhor Jesus, apresentando esse vídeo aula para a glória do Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te louvo, Senhor, pela tua provisão, eu te louvo pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, eu te agradeço pelos teus livramentos, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem sempre estado ao nosso lado. Senhor, toca nos corações daqueles que irão me ouvir, para sentir a tua presença enquanto ministramos a aula. Toca, Senhor, nos corações das pessoas, para que essa palavra possa enraizar e servir como instrumento, servir como uma semente que irá produzir um fruto para a glória do teu santo nome. Enquanto nós estamos aqui, abençoa, Senhor, os nossos lares e abençoa, Senhor, as nossas vidas como igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como eu mesmo disse, lição de número 12 da revistinha da CPAD, que tem o título da lição o verdadeiro pentecostalismo, ou seja, nós iremos falar sobre o pentecostalismo, quais são as raízes do pentecostal. Falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, algumas doutrinas características de uma pessoa pentecostal, de uma igreja pentecostal. Nós fazemos parte, na realidade, na igreja pentecostal, evangélica pentecostal, glória a Deus. O nome da nossa congregação já diz tudo, somos um povo pentecostal. Então, o povo pentecostal também entende que pelas Sagradas Escrituras, essa doutrina, esse ensinamento chamado discipulado, essa escola que a gente dá para os nossos recém-convertidos, para o novo cristão, é de extrema importância. Então, por isso, eu convido você a abrir comigo em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, que é o texto áureo da lição de número 12. Se você tem a sua revistinha, acompanhe comigo também a leitura e as explicações eu estarei dando de acordo com a aula, em nome do Senhor Jesus. Então, o texto áureo que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem impetrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a grande comissão do evangelismo, da grande comissão do reino de Deus. A verdade prática dessa lição nos diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Veja bem, esse discipulado, esse ensinamento que é mentoreado pelo mestre, pelo professor, e tem por característica o seu discípulo, ou seja, o seu aluno, ali aprendendo, que é um recém-convertido, alguém que precisa aprender os rudimentos da fé cristã. Olha qual a importância, o crescimento espiritual. Mas a gente vai ver também, logo mais adiante, que não é só o recém-convertido que precisa do discipulado, mas a gente vai ver que ao longo da caminhada cristã, nós, eu e você, precisamos sempre estar aprendendo da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, onde a gente vai estudar, é baseada aqui em Mateus, capítulo de número 28,
versículo de número 16 ao versículo de número 20, e também Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao versículo 47. Acompanhe comigo, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16, diz assim: E os 11 discípulos partiram a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se a Jesus, foi-lhes e dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42 a 47, vai nos dizer assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unanemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Ou seja, a gente começa a ver nesse texto aqui a comunhão, a comissão onde o nosso Senhor nos manda fazer, nos manda ensinar, e logo em seguida vemos a prática da igreja após a ascensão do nosso Senhor aos céus, à destra do Pai. Vemos que esse ensinamento, essa comissão, essa ordenança sendo aplicado na vida da igreja. Introdução da lição vai nos dizer assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Primeiro ponto aqui, a primeira ponto da lição vai dizer assim, o que é o discipulado? A gente vai aprender agora o que é o discipulado. Depois, no segundo ponto, iremos aprender o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. E o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. E o primeiro tópico que a gente agora vai comentar aqui é o que é o discipulado. A gente já introduziu isso, já falamos sobre a importância do discipulado. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais para entender o que é realmente, de fato, na prática e na teoria, o que é o discipulado, segundo a visão pentecostal, segundo a igreja do Senhor Jesus Cristo. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido deste termo se aplica ao cristão, tanto no sentido secular, ou no sentido religioso, ou aprendiz, ou discípulo, aluno, seguidor. Isso encaixa muito bem no sentido religioso, e é o que a gente está aqui a aprender nesse vídeo. O primeiro ponto do tópico é o discípulo. Iremos falar agora sobre o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos como dos seguidores de Jesus. A gente lê isso em Mateus capítulo 5, versículo 1, João capítulo 2, versículo 12, esses termos usados para os discípulos, os seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instrução que abrange vários aspectos da vida, na área espiritual, na área emocional e na área social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. O apóstolo Paulo está se referindo àquele que tem o dom de ensinar, que haja nesse servo de Deus, nesse homem de Deus, que ensina a palavra, que tem o dom de ensinar, o quê? Uma dedicação ao ensino, um esmero, um trabalho, né? Um esforço para que a palavra de Deus venha a ser ensinada. Veja bem, meus amados, qual é a importância desse aspecto do discipulado, do ensinamento, ou como a palavra de Deus e como o nosso Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos levavam esse negócio de ensinar a sério, né? Então, discípulo não é nada mais, nada menos do que o aprendiz, o aluno, né, daquele que está sendo o seu tutor, o seu professor para instruir. Mas em detalhe aqui, a gente está falando do âmbito espiritual, né? Esse aluno não é um aluno de uma escola secular, aprendendo as matérias básicas da ciência, né, as matérias básicas para se viver na sociedade. Não. Esse aluno aqui, esse discípulo, ele é um discípulo espiritual. A atenção dele, o dever dele é cada dia mais aprender da palavra. Para quê? Para se tornar uma pessoa na imagem de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então esse é o intuito do discípulo, se tornar um Cristo, tornar nele a imagem de Cristo todos os dias. Então a gente aqui aprendeu o primeiro ponto do primeiro tópico. Agora a gente vai entrar no segundo ponto, que é a grande comissão. A gente já leu Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, a gente falou um pouco sobre isso no começo, e agora a gente vai entrar mais em detalhe sobre o que é a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai a todas as nações, em Mateus capítulo 28, versículo 19, parte A, né? Ou faça discípulos de todas as nações, na nova versão Almeida atualizada, né? Vem do grego e quer dizer o quê? Fazer o quê? Discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação do crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que os novos discípulos guardem o que aprenderam, ou seja, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala: ensina-nos a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, versículo 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que o Senhor Jesus ensinou. O livro de Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos o que? Cumprindo esse mandamento, essas palavras que o Senhor mandou, que o Senhor Jesus nos ensinou. Atos capítulo 2, versículo 42, a gente vê isso, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, capítulo 5, versículo 21 e versículo 28, a gente vai ver os apóstolos realmente cumprindo essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande comissão, queridos, nada mais é do que o ID, o anúncio do Evangelho. Mas não só anunciar, não cabe a nós, a igreja, anunciar a volta do Senhor, o seu sacrifício na cruz, né? Não cabe a nós só anunciar que a humanidade está fadada ao erro, ao pecado, está andando por um caminho, mas o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o próprio Filho para morrer, para quê? Para tirar a direção, trocar a direção da humanidade, né? Não é tão somente essa comissão evangelística, mas é algo que o Senhor coloca dentro da comissão. O quê? O ensinamento. Guardando sempre, ensinando sempre ao que aguardar o que eu vos ensinei. Então, é muito importante, depois que a pessoa ela é salva, é muito importante que, depois que ela é salva, haja um processo doutrinário, um ensinamento, que ela sente, que ela escute, que ela aprenda como manusear a Bíblia, que ela aprenda os rudimentos das doutrinas de Cristo, né? O que realmente o Evangelho proporciona para a vida de cada um, para um crescimento espiritual. Então a gente vê que não basta só evangelizar, não basta só fazer membros para a nossa igreja, não, mas é ensinar a cada um deles a como conviver e viver da melhor forma possível como cristão. Você me dá licença? Então, a gente parte para o terceiro ponto.
Qual é o terceiro ponto? A educação cristã, né? A doutrina dos apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João capítulo 14, versículo 26. O círculo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre os homens, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação, sobre a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda e também a igreja. Jesus levou o ensino sobre tudo isso e muito mais. Aliás, Jesus falou, ensinou sobre tudo isso e muito mais, com a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos teológicos. Ou seja, a teologia também é muito importante. O ensino acadêmico na área da Bíblia, do ensino da Bíblia, é muito importante para um crescimento espiritual, e principalmente aquele que quer seguir aí um ministério, né, de pastorado, de presbitério, um ministério, né, evangelístico, um ministério missionário. Deve-se sim embarcar com um ensinamento mais profundo, né, de uma teologia, para que o seu crescimento espiritual ministerial seja eficaz. Olha o que a gente vê, né? A questão da educação. Não basta só aprendermos, né, através de um ensinamento oral, né, de uma pregação, mas a gente precisa realmente sentar, né? Sentar, que nem você está fazendo aqui agora, me ouvindo, sentado, pegando a sua Bíblia, anotando tudo, né, lendo a revista junto comigo, acompanhando. Para quê? Para que você extraia de tudo isso uma edificação espiritual muito maior. Então é importante que você, né, realmente estude, e não é algo que eu estou falando, né, é algo que o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre Jesus de Nazaré, já trazia isso consigo dentro do seu ministério. Ele começou, né, primeiro indo a João ser batizado nas águas, e logo em seguida ele saiu, depois que ele foi, né, descido às águas, batizado, ele saiu a pregar. E Mateus vai dizer que ele foi até Zebulon e Naftali, numa região onde havia gentios. Ele vai dizer que é uma região de trevas, né? Ou seja, para ilustrar o que o povo estava andando em trevas, em escuridão. E diz que a luz brilhou, e essa luz brilhou dizendo como? Dizendo o quê? Né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Era Jesus anunciando, pregando o reino de Deus. Só que depois que ele pregava, o que ele fazia? Ele sentava ao pé de um monte e começava a ensinar os ensinamentos, os rudimentos do reino de Deus aos seus discípulos. Então vejamos, né, que não basta só anunciar o reino, mas devemos o quê? Explicar o reino de Deus, explicar o evangelho. Então nesse primeiro tópico a gente aprendeu o que é discipulado, né? Vem de uma raiz do discípulo, que é o aprendiz, o aluno, o mestre, do mestre, né? A gente aprendeu também dentro da grande comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena como igreja, está também dentro da comissão uma ordenança de ensinar, de fazer com que as pessoas que se convertam ao cristianismo possa estar aprendendo do que ele passou para os apóstolos, e os apóstolos, né, passou para a gente por meio das Sagradas Escrituras. E a gente também vimos aqui agora a importância da educação cristã. Veja como é importante a educação e tudo isso que esse primeiro tópico nos ensinou a aprender. Agora a gente resta a partir para o segundo tópico. O segundo tópico da lição de hoje, a gente vai aprender agora sobre o tripé do discipulado. Como é que funciona a base do discipulado? A base do discipulado é uma base de palavra, comunhão e serviço. Então, veja bem, a base do discipulado funciona como? Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a comunhão com a igreja, né? A gente precisa ter comunhão com a igreja, e serviço, né? A gente vai ver aqui agora
essa trilogia, que é a palavra, a comunhão e o serviço, era a marca da igreja primitiva, ou em Jerusalém, ao longo do Pentecoste, né, logo após o Pentecoste. Isso influenciou na maioria das igrejas de todos os lugares e de todas as épocas, e ainda continua hoje influenciando a gente, né? Esse tripé continua influenciando a gente hoje. Então, o primeiro ponto é a palavra de Deus, né? E o autor da lição vai dizer assim: a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua vontade é o próprio Deus, né? Quem criou, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento, segundo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. A gente vê isso no capítulo 2 de Atos, versículo 42, parte A. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois do Pentecoste pelo Espírito Santo. A gente vê isso em Atos capítulo 1, versículo 2 a 4 e também 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco, né? No entanto, eles ainda nos ensinam por onde? Pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então a gente tem essa comunhão, essa revelação da palavra por duas origens, por duas fontes. Primeiro, o Antigo Testamento, pregado, ensinado a palavra de Deus como regra de fé e prática para a gente no Antigo Testamento. E temos o Novo Testamento, né? Mas a igreja primitiva tinha com ele não só a palavra, não só o Antigo Testamento, mas tinha os apóstolos ali que tinham a experiência vivida, a experiência de andar com o Senhor Jesus, ser discipulado diretamente pelo Senhor Jesus, né, de Nazaré. Então aqui hoje não temos os apóstolos para nos ensinar pessoalmente, mas temos o que? Registros dos apóstolos. Quais são esses registros? São as epístolas do Novo Testamento de Paulo, de João, a epístola de Tiago, a epístola de Judas, né? A epístola de João, a epístola dos apóstolos, né? De Lucas, o evangelista Lucas tem Atos, os apóstolos para nos mostrar. Então, com algumas doutrinas apostólicas dentro da própria Bíblia. Isso nos aproxima dos apóstolos. É como se o próprio apóstolo estivesse nos orientando pessoalmente, né? E esse espírito que temos na Bíblia Sagrada, pessoal, próximo de nós, é que nos fortalece espiritualmente. O segundo ponto é a comunhão, né? Que é o segundo pilar desse tripé, a base do discipulado. Tem tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega canonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento em comum acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoas com seu próximo. Salmo 133, versículo 1. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tinha sido chamado de amigo de Deus, né, a gente vê isso em Isaías 41, versículo 8, Tiago 2, 23. E Moisés tinha falado face a face com Deus, Deuteronômio 34, verso 10. Né? Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, ou seja, como a gente hoje, né, da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Hoje a gente tem a plenitude dessa comunhão. Podemos nos unir com a igreja, mas também temos comunhão com o eterno Deus. Isso é maravilhoso. Esse foi o segundo pilar, a segunda base do discipulado. A terceira base do discipulado entra, né, aí a gente vai falar um pouco agora do terceiro ponto, a comunhão da igreja em Jerusalém, porque isso é importante, né? A gente falou de comunhão, agora a gente vai mostrar
né, como era esse exercício de comunhão na igreja em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, né, deu ao mundo uma lição de cainonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, né, mas também de unidade. Atos capítulo 2, versículo 32. Coração diz respeito ao centro da vida, à mesma inclinação, né? A alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, 1 João capítulo 3, versículo 16 e a 18. Todos os crentes tinham o quê? O mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao nosso Senhor. Que maravilha, querido! Eles conseguiram interpretar a comunhão, eles conseguiram transmitir os valores da Torá, né, os valores dos mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Eles conseguiram transformar isso na prática, na vivência. Nos primeiros dias, após o Senhor Jesus Cristo ser assunto aos céus, e depois, quando o Espírito derramou sobre a igreja, lá em Atos capítulo 2, no tempo de Pentecostes, logo em seguida eles começaram a entender qual era a finalidade de ser igreja, né? Qual era a finalidade de ser igreja. Eles não só aprenderam que deve ter a palavra como regra de fé e prática, mas também não aprenderam só ter a comunhão como a base, alicerce para as vidas na comunidade, mas eles exerciam isso em amor. O coração se inclinava, a alma também se dedicava a ser experimentado pelo grande amor do nosso Deus. Chegamos agora ao quarto ponto, que é o terceiro, agora sim, é o terceiro pilar, né, a terceira base do discipulado, que é o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Jeremias 24, versículo 15. Na primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães ou do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Olha aqui. Onde estava, o que é que a Bíblia nos ensina acerca de serviço, isso dentro da congregação, dentro dos irmãos no Novo Testamento, dentro da igreja, né? E também a relação de serviço no Velho Testamento. Ou seja, quem era sacerdote no templo, no Antigo Testamento, tinha uma característica de serviço, servir a Deus, ter o serviço ministerial a Deus, intercessão entre Deus e os homens, no Antigo Testamento, e também caracterizava um serviço comum entre uma pessoa fazendo um serviço em relação a outra, mas a gente vê um novo significado no Novo Testamento, né? Serviço para a igreja, lá em Jerusalém, a igreja primitiva, ela envolvia o quê? Envolvia a perseverar na doutrina dos apóstolos, envolvia-se o quê? Na comunhão entre os irmãos, né? Também envolvia o quê? O partir do pão e oração. Olha, que maravilha! Então, o simples gesto de estar almoçando, de estar jantando, de estar tomando café, de estar tomando um chá com um irmão, isso já era um serviço atribuído à igreja. Querido, eu acho que muitas vezes a gente pensa que só vir a um culto, uma celebração. Infelizmente nós não podemos fazer isso agora, porque estamos em um período delicado, mas muitas pessoas pensam que servir a Deus é só vir a um culto, mas a gente aprendeu na Bíblia que servir a Deus, o serviço é muito mais do que vir a um culto, é muito mais do que vir louvar a Deus junto com os irmãos, é muito mais do que isso, porque implica o quê? A perseverança em aplicar aquilo que se aprende. Isso é serviço. Implica em ter uma comunhão, né? Estar junto.
compartilhar um relacionamento, sair com as pessoas da sua comunidade, da igreja. Implica isso, o serviço implica isso, implica muito mais, implica repartilhar aquilo que você tem, compartilhar aquilo que você tem, implica mais ainda, implica orações, e ainda mais se tratando dos tempos como esse, oração é de suma importância. Então a gente consegue ver que o terceiro pilar é onde sustenta o discipulado, que é a palavra de Deus, é comunhão com os irmãos, e o que? O serviço. Crente, preste atenção, quer ser discípulo de Jesus? Quer ser um discípulo amado do Mestre? Tenha esses três pilares como fonte do seu discipulado: palavra, comunhão e serviço no ministério, na igreja, com os irmãos, né? Aprendemos uma vez no segundo tópico dessa lição, podemos agora partir para o terceiro tópico. E esse terceiro tópico, ele vem com uma pitada a mais para a gente, né? O que se trata do discipulado e o crescimento sadio na igreja, né? E dentro desse terceiro tópico a gente vai ter 3 pontos. O primeiro ponto é o crescimento espiritual, né? O segundo ponto é o crescimento numérico, e o terceiro ponto, o exemplo da igreja em Antioquia da Síria. A gente vai aprender isso agora. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Não é opção nossa. O discipulado, ele está junto com a grande comissão. É uma ordenança que o Senhor nos mandou. Não só pregar o evangelho, mas ensinar a cada um dos nossos irmãos, cada um do recém-chegado, ensinar, e não só ensinar, mas perseverar no crescimento espiritual. O ensinamento traz esse crescimento exponencial, tanto espiritual, tanto um crescimento em qual a gente não consegue enxergar visualmente às vezes, né? Porque primeiro tem que ser interiorizado, tem que ser crescido o interno para depois parecer no externo, né? A gente precisa desse crescimento e demanda um tempo, mas também não é só isso. O ensinamento, o discipulado, ele gera mais ovelhas, ele gera mais número de pessoas conversas ao Senhor, e também a gente vai observar que como é na prática tudo isso, né? Então, o primeiro ponto, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Romanos capítulo 6, versículo 4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai nos dizer assim, ó: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento, ele é espiritual e sadio. Veja como é importante o discipulado, não só para quem se converteu agora, mas perseverarmos aprendendo do Senhor. A pessoa que se converte, né, ela segue uma vida, uma forma de vida, e depois que ela nega toda essa forma de vida contrária aos princípios bíblicos do Senhor, e enxerga na imagem, na pessoa de Jesus, a salvação, o caminho, a verdade e a vida, ela começa a entrar no ambiente espiritual, de comunidade, na igreja. Ela entende que a vida dela tem que ser transformada. Aí faz a pergunta: como eu devo caminhar? Se ela morreu e ressuscitou, ela passa a ser uma nova criatura, assim como uma criança que recém-nascida começa a aprender o que é as coisas à sua volta, aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer, né? Então a se movimentar dentro de uma casa. Assim também é todo aquele que aceita o Senhor Jesus, precisa de ensinamentos. E como é que essa criança, voltando ao exemplo da criança, né, que nasceu, como é que essa criança vai aprender a comer, a andar, né, a falar? Como é? Porque alguém vai ensinar. Alguém vai ensinar ela a incentivar ela a andar. Alguém vai ensinar ela a incentivar a comer corretamente,
né, a falar. Fala papai, fala mamãe, né? Como é isso, como é aquilo, que bicho é esse, né? Fala assim, é um cachorro. A criança tende a ser estimulada. E assim também é na fé cristã. Os mestres, os professores estão aqui para ensinar os novos convertidos a andar da forma correta que a palavra de Deus nos manda. Então, a gente vê que o ensinamento da palavra, o discipulado, traz um crescimento riquíssimo espiritualmente, porque as pessoas precisam andar conforme o padrão de Jesus que ele nos ordenou. O segundo ponto é o crescimento numérico. O processo de discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, um crescimento numérico. Atos capítulo 9, versículo 31, eu gostaria de ler com vocês, né? Atos capítulo 9, eu vou abrir aqui rapidinho, versículo 31, diz assim: entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletos de consolação do Espírito Santo. Ou seja, há um crescimento acontecendo. A gente vai ver mais à frente que a demonstração do amor, dessa comunhão, do discipulado, que eles aprenderam como deve ser feito, eles aprenderam pelos apóstolos como deve andar na caminhada cristã, e depois replicar isso vai ter um resultado poderoso mais na frente. Então, note que o propósito da terceira viagem de Paulo, do apóstolo Paulo, não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, Atos capítulo 18, versículo 22 e 23. Então, ou seja, o objetivo do apóstolo Paulo não foi implantar mais igrejas na sua terceira viagem, mas trazer uma edificação, né? Trazer um crescimento. Por quê? Porque treinando obreiros, treinando pessoas capacitadas para liderar, isso quer dizer que a igreja estava crescendo. E se a igreja cresce numericamente, precisa de alguém para o liderar, né? Às vezes uma casa que compunha ali, se converteu naquela casa 5 pessoas, e de repente começou o ensinamento, começou a pregação, e aquele número foi aumentando, ao ponto daquela casa não caber mais de que, 20 pessoas, teria que fazer o quê? Dividir, desmembrar e levar para outra casa, para que continuasse o processo de evangelização e de ensinamento da palavra do Senhor. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava indo para Éfeso, porque Éfeso estava crescendo, e precisava de aumentar o número de líderes para discipular e cuidar daquele número de pessoas que estavam crescendo. Entenda que o discipulado faz isso. O discipulado gera um crescimento espiritual, mas também gera um crescimento numérico conjunto, porque o discipulado não está desvinculado da grande comissão. Então não nos enganemos. Você que pensa que é só evangelizar, e depois que você ganhar alma para Jesus, o que precisa? Precisa ser cuidar dessa alma. Então está entrelaçado, está ligado a evangelização e o ensinamento do discipulado. Chegamos agora ao terceiro ponto, do terceiro tópico, que é o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Veja que lindo. O público da igreja de Antioquia era gentil, ou seja, não judeu, identificado como gregos. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé, para discipulá-los. A gente pode ver isso em Atos capítulo 11, versículo 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar a esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupava com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa de que fazer novos membros para a igreja. É diferente.
você agarimpar pessoas para aumentar o número do que fazer um discípulo. Precisamos fazer discípulo. Então por isso que ele chama ninguém mais, Barnabé, ele pede ajuda em Tarso para Saulo, para vir com ele e ali eles ensinarem, né, aquele povo helenizado, aquele povo gentil, né, aquele povo não judeu que tinha acabado de aceitar o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com vocês, né, Atos capítulo 11, versículo 22 a 25, para a gente testemunhar nas Escrituras Sagradas essa história, esse evento maravilhoso que foi lá na igreja de Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 22 ao versículo 25, vai dizer assim para a gente, ó: Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor, como prontidão de coração. Pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor, ou seja, aumentou o número lá em Antioquia. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De lá, encontrando-os, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro conviveram na igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia, preste bem, que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Que maravilha! Que maravilha! A gente consegue ver isso, né? Como é que a proporção do discipulado gerou nas pessoas o quê? Um crescimento tanto espiritual quanto numérico, que Barnabé teve que chamar algum reforço ali para ensinar mais. E com esse ensinamento, o que aconteceu? Gerou uma mudança, gerou uma transformação no coração das pessoas, ao ponto da comunidade, da cidade, né, daquela região de Antioquia, olhar para eles e falar: opa, está parecendo alguém que eu conheço, parece alguém que eu conheço, parece Jesus, parece Cristo. E eles foram chamados de cristãos, aqueles que parecem com um Cristo, ou seja, com o Messias, parece com Jesus. Que maravilha, querido! Então a gente consegue ver, por meio do discipulado, a transformação das pessoas. É possível que, em nome do Senhor Jesus, por meio do Evangelho, você que está me ouvindo agora, que está aí, cabisbaixo, triste, pensando que acabou, que a pandemia tem sufocado você, é possível que você que está me ouvindo agora, que andou, bateu cabeça em todas as direções, bateu em todas as portas e não viu mudança alguma, é possível, em nome do Senhor Jesus, que você possa ser transformado, mudado, e a sociedade vê em você um potencial de esperança, porque quando eles viram aquele povo, aquela igreja em Antioquia, eles viram um potencial de esperança. Se ele mudou, eu também posso mudar. Se nós, a igreja de Cristo, tem sido transformadas diariamente, você, meu caro ouvinte que está me vendo, você, meu caro telespectador, você pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo, por meio da conversão por Jesus Cristo. Tenha fé em Jesus, creia nele, se torne um discípulo de Jesus, e você vai ver o quanto ele pode transformar a tua vida e a tua história. E conclusão da lição: Deus tem interesse no bem-estar social, espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja, para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, né, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é o quê? A Bíblia Sagrada. Meus queridos, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Essa lição de número 12 encontra-se nessa revista, aqui, que você pode comprar ou adquirir na internet, digitalmente. Não perca seu tempo, vá ler, vai estudar, vai aprender. Ser um discípulo de Jesus é a nossa meta, é o nosso alvo. Paulo vai dizer, para eu encerrar esse vídeo de hoje, a lição, Paulo vai dizer que o alvo dele é Cristo. Então ele corria rumo a Jesus. Para quê? Para que o alvo ser Cristo?
para cada dia ele se parecer mais com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração antes de encerrar. Pai, obrigado por cada um que está aqui me ouvindo. Eu agradeço, Senhor Jesus Cristo, por cada alma que está sentada agora, prestando atenção, que ficou até o fim. Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor possa transformar a vida dela, que essa palavra entre no coração e faça uma transformação espiritual, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, Abba, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Espírito Santo, eu peço agora para o Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, vá de encontro a essa alma que está me ouvindo, aonde quer que ela esteja, que ela seja revigorada, que ela seja transformada pelo teu poder, que ela levante, aleluia, do seu ostracismo, que ela levante da sua miséria espiritual e passe a viver agora a vida plena, sendo teu discípulo, Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Tchau, até a próxima.